Vocês acreditam na reencarnação? Eu sim. Mas tem gente que ainda tem dúvida. Tem gente que já ouviu falar da reencarnação, mas ainda não sabe em que bases ela está assentada para poder desenvolver uma crença segura, para ter convicção de que isso é uma realidade. Há países, inclusive, em que o espiritismo cresceu, levando em consideração que ele surgiu na França, em Paris, no dia 18 de abril de 1857, data em que foi publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Chegou ao Brasil no início do século passado, ganhou corpo no mundo, mas ainda assim há países que creem em todos os seus postulados, menos não aceitam a reencarnação. No Brasil, todos os princípios espíritas são aceitos na sua integralidade e compreendidos, mas não é no mundo inteiro. Um dos países que ainda questionam a veracidade da reencarnação é a Inglaterra. Ao contrário do que se pensa, a reencarnação não é uma invenção do espiritismo. A reencarnação é uma crença milenar. Povos da mais remota antiguidade eram reencarnacionistas. Os egípcios, por exemplo, de onde Moisés libertou os hebreus da escravidão, era um povo reencarnacionista. E eles criam não só na reencarnação, mas eles acreditavam também na comunicabilidade com os espíritos, eles acreditavam na sobrevivência da alma, dentre muitos outros postulados que hoje são esclarecidos pela doutrina espírita. Inclusive, é bom que se diga, até no século VI, a reencarnação aparecia na Bíblia. Os historiadores não abordam com muita clareza essa questão, porque temem a reação da igreja e outras questões políticas envolvendo a situação. Mas fato é que, até o século VI, todo o cristianismo aceitava a reencarnação. Todavia, nesta época, convocou-se um concílio para discussões políticas que satisfazessem, naquela época, interesses do imperador. Esse concílio ocorreu em Constantinopla, que atualmente é Istambul, que fica localizado ali na Turquia. E nesse concílio resolveu-se abolir a reencarnação dos textos bíblicos, por uma finalidade muito interessante, por uma razão que, na verdade, hoje nós entendemos que não se justificava. Aboliu-se a reencarnação e reforçou no texto bíblico a ideia da ressurreição. Qual é a diferença de reencarnação com ressurreição? A reencarnação presume a volta da alma em um novo corpo de carne. O sujeito morre, aquele corpo é enterrado, se decompõe, depois a alma que deixou aquele corpo volta a nascer em um novo corpo de carne. Isto é, reencarnar. A ressurreição presume a volta da alma no mesmo corpo de carne que ela acabou de deixar. Então eu vou morrer, meu corpo vai ser enterrado,
e em algum momento a minha alma voltará a nascer neste mesmo corpo de carne que foi enterrado, que se decompôs e que todos os elementos químicos que o compunham já foi absorvido por outras formas de vida, outras formas mineral ou em outras substâncias que possam existir. Então tirou-se da Bíblia a ideia da reencarnação, o nascer num novo corpo, e deixou a ideia da ressurreição, o nascer no mesmo corpo. Mas por que fizeram isso? Porque naquela época, o imperador Justiniano tinha se casado e era profundamente apaixonado por Isadora. E ela era uma pessoa extremamente racista. Ela era uma pessoa cujos princípios morais eram profundamente questionáveis. E ela tinha uma consciência de que toda pessoa que tinha um comportamento como aquele dela, quando morresse e reencarnasse, haveria de reencarnar numa condição bastante difícil, bastante complicada, para resgatar as faltas que estava cometendo naquela presente existência. Então, se ela era racista, preconceituosa, maledicente, maltratava o povo, dentre outras coisas, ela temia reencarnar como negra, como pobre, como alguma coisa que destoasse daquela posição social que ela ocupava enquanto esposa do imperador. Manipulando então o apaixonado marido, ela fez com que ele convocasse esse concílio. Aliás, naquela época, os concílios eram quase sempre ou sempre convocados pelos imperadores e não pelo clérigo, não pelos integrantes da igreja, porque na verdade a religião era estatal e quem mandava mesmo era o imperador. A igreja tinha que aceitar as decisões dele. Nessa época, então, quando o Papa não quis aceitar esse concílio e as decisões propostas nele, esse Papa foi preso. Ele, inclusive, não participou das deliberações. E para satisfazer os interesses, o imperador fez com que, no texto bíblico, toda referência à reencarnação fosse suprimida, fosse dali retirada. E a partir daí, então, contrariando, rejeitando, inclusive o pensamento de um dos maiores teólogos que o mundo já conheceu, Orígenes de Alexandria, eles fizeram com que todo aquele conteúdo fosse refeito. Eles contrariavam, naquele momento, até mesmo o pensamento do próprio Cristo, quando no Evangelho deixou claro as suas ideias relacionadas aos princípios da reencarnação, quando ele fez uma referência a João Batista, dizendo que o João Batista era o Elias que já tinha vindo e que os seus discípulos não o tinham reconhecido. Mas o que essa fala de Jesus tem a ver com a reencarnação? Quando Elias, ainda vivo na terra, desafiava a então esposa também do imperador, que era estrangeira, que era também déspota, e que trouxe para o povo monoteísta a ideia de vários deuses, instituindo como o melhor deles o Baal, ela regimentou dentre o povo muitos adeptos. Elias, monoteísta, fiel a essa crença, defendia Deus
e condenava os profetas do Baal. Nessa discussão, chegaram ao auge de um desafio. No Monte Carmelo, Elias deveria evocar o seu Deus, e os adeptos do Baal deveriam também evocá-lo, e o Deus que fosse mais poderoso haveria de consumir uma oferenda que ia ser ofertada. Construiu-se um altar, colocou-se sobre ele um animal, e os profetas do Baal oraram para que descesse fogo do céu e consumisse a oferenda. Mas por mais que eles orassem, nada aconteceu. Desafiador, o Elias mandou que colocassem pedras no entorno do altar. Mesmo numa época de seca, ele fez com que trouxessem água e molhassem a oferenda. Caiu de joelhos, orou, e no mesmo momento labaredas de fogo desceu do céu e consumiu totalmente aquela oferenda. Nesse momento o povo acreditou que o Deus verdadeiro era o Deus de Elias. Caíram de joelhos, colocaram o rosto na terra e gritavam: só o Senhor é Deus. Mas aí Elias cometeu um equívoco. Ele fez com que todos aqueles que não se renderam ao Deus único fossem decapitados. E muitos homens naquele dia perderam a sua cabeça ao fio da espada. Passou o tempo. João Batista nasceu e anunciava a vinda do Cristo. E para se vingar de João Batista, ofereceu a ela a cabeça de João Batista como presente de aniversário. Porque ele disse que ainda que fosse o rei, ele lhe daria. E por causa disso, então, João Batista foi decapitado e a sua cabeça foi apresentada nesse dia numa bandeja. Aí Jesus disse para os seus discípulos, quando eles perguntaram: por que dizem que o Elias há de vir? Pensem, os discípulos perguntaram: por que dizem que o Elias há de vir? E Jesus falou: Elias já veio e vocês não o reconheceram. Então João Batista era o Elias reencarnado. E o Elias fez decapitar os que não creram no Deus único. Reencarnou como João Batista e desencarnou também sendo decapitado para resgatar o erro que ele havia cometido. Foi por situações dessa natureza, então, que no século VI, no Concílio de Constantinopla, suprimiu-se da Bíblia a crença na reencarnação. Todavia é bom que se entenda uma coisa. Quando esse texto foi alterado na Bíblia, o que se pretendia tirar não era especificamente a lei da reencarnação. O que se pretendia suprimir era a ideia de que o espírito é preexistente, de que a alma sobrevive à morte do corpo. Porque isso também é bíblico. Ora, se a alma sobrevive à morte do corpo, é uma coisa óbvia de nós entendermos que ela já pode ter vivido em outras reencarnações e até mesmo em outros mundos. Porquanto, quando nós consultamos João 14, versículo 2, nós encontramos a seguinte orientação: na casa do meu Pai há muitas moradas. A casa do meu Pai é o universo. As muitas moradas são os muitos mundos que estão esparramados neles. Nós também encontramos no Evangelho
a seguinte passagem: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Nós podemos encontrar isso na Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 1 e versículo 5. Ora, se alguém pode ser consagrado antes de sair do ventre da mãe, é porque ele já existia fora da matéria. Se ele já existia, então tinha-se conhecimento da pré-existência da alma. E se você admite na Bíblia a pré-existência da alma, você vai admitir também a reencarnação dela. Então, se a casa do Pai é o universo, as muitas moradas são os muitos mundos que nesse universo estão esparramados. Mas nós podemos encontrar outras confirmações, por exemplo, em João capítulo 8, no versículo 58, quando está escrito: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então nós estamos falando aqui da pré-existência deste ser superior, que era Jesus, muito bem antes do próprio Abraão existir na terra e antes dele próprio existir mesmo no mundo espiritual. Então, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec define a reencarnação como sendo a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, porém em um outro corpo. Qual é a diferença entre alma e espírito? Só nomenclatura. A alma é isso que todos nós temos quando estamos na carne. É assim que a doutrina espírita define. Quando essa alma deixa a carne, nós passamos a chamá-la de espírito. Então, se eu me referir a um espírito, eu estou me referindo a um ser que já viveu aqui, mas que no momento não tem corpo. Está vivendo em um plano que não pode ser percebido pelos nossos 5 sentidos comuns. Eu, ao perder essa matéria, serei um espírito vivendo nessa condição. Mas nesse momento, esse espírito se chama alma, porque eu estou na carne. Então, o que é a alma e o espírito? São a mesma coisa, que estagia entre vivendo na carne e vivendo fora da carne. A nossa existência é eterna. Nós tivemos um começo porque fomos criados por Deus, não sabemos quando, mas jamais teremos um fim, porque somos eternos. Então não existe morte no verdadeiro sentido dessa palavra, porque quando essa matéria fica em espírito, nós continuamos vivos para assumir um outro corpo que também vai morrer, e continuamos no mundo espiritual e assumimos outro, e assim sucessivamente, com objetivos muito específicos. Essa crença existia na Bíblia, apesar então de ter sido suprimida no século VI. Mas por que nós precisamos reencarnar? Por que nós precisamos nascer na carne várias vezes? Do mesmo jeito que nós não conseguimos fazer um curso superior, um mestrado, um doutorado, sem passar pelos anos iniciais da nossa escolarização. Nós precisamos aprender, passar pelo processo da alfabetização e irmos nesse processo até alcançarmos os limites que nós próprios nos impusermos em relação à nossa aprendizagem. Então, as múltiplas reencarnações são oportunidades que cada um de nós tem de aperfeiçoar a nossa alma, de superar as nossas dificuldades existenciais, de vencer as nossas imperfeições, de desenvolvermos virtudes.
Por uma razão muito simples. Quando Deus nos criou, Ele nos criou simples e ignorantes. Isso quer dizer que Deus nos criou como se fôssemos uma folha em branco, sem conhecimento nenhum, sem experiência nenhuma, sem sabedoria nenhuma. Porém, Ele nos criou perfectíveis. Deus nos criou perfectíveis e nos deu a liberdade de pensar e de fazer. Eu penso e faço o que eu quiser, Deus deixa. Mas Ele me deu também a responsabilidade por todos os meus atos. Então, tudo aquilo que eu fiz de certo, eu tenho mérito. Mas se eu errei, eu tenho a responsabilidade e eu vou arcar com as consequências ao longo da existência dos males que a minha ação provocou. Nunca será culpa de Deus. A cada reencarnação, então, eu tenho a oportunidade de tornar-me uma pessoa melhor. Para isso, ao longo do tempo, Deus foi enviando ao mundo seus instrutores, os profetas, o próprio Cristo, as religiões, o Espiritismo, nós que estamos aqui hoje. Agora, há quem escute e há quem não. Há quem preste atenção mais cedo e há quem preste atenção nisso mais tarde. Nós somos livres, temos o livre-arbítrio para despertarmos quando desejarmos. Então, a eternidade do sofrimento, da dificuldade, é determinada por cada um de nós. Às vezes eu ouço nos diálogos na casa espírita alguém dizer assim: mas eu não quero nascer de novo nesse mundo, tanta dificuldade, olha o que eu passo, olha o jeito que é a minha vida, eu não quero nascer mais aqui. Essa tal de reencarnação é verdade? Eu lamento te dizer, mas é. Mas eu não quero. Então faça por onde acertar os erros que você já cometeu, desenvolver virtudes, substituindo pelos defeitos, entre aspas, que você tem, torne-se uma pessoa melhor, faça da sua vida uma vida progressiva nos aspectos éticos e morais, e você não precisará reencarnar, pelo menos na condição em que você se encontra. Você vai reencarnar, porém numa condição cada vez melhor. Do mesmo jeito que o estudante que vai para a sala de aula, não presta atenção, mata a aula, não copia, não tira nota boa, não aprende, enfim, ele vai repetir de ano. Se ele está no curso superior, ele pode até jubilar. Ele pode trancar a matrícula dele, ele pode não se formar junto com seus colegas. Existem N situações. Do mesmo jeito somos nós ao longo das reencarnações. Então nós vamos cometendo erros. Nascemos, vivemos 50, 60, 70, 80 anos em média, e nesta fase desta reencarnação, em regra, nós cometemos mais erros do que acertos. Cada erro que nós cometemos é um compromisso que nós assumimos perante a justiça divina. Mas Jesus já falava disso. Ele já dizia: olha, reconcilia-te com teu próximo enquanto você está com ele a caminho. Porque se você não reconcilia enquanto você está com ele a caminho, você vai deixar para outra reencarnação. E aí vai ser muito mais difícil. É assim, por exemplo, que através da reencarnação vão se constituindo as famílias. Hoje eu prejudico alguém, quem sabe da minha própria família, alguém muito próximo de mim, eu odeio, não quero proximidade, ambos desencarnamos, e um dia eu recebo aquela pessoa como meu filho, e aquele filho olha para mim e fala: se eu pegar esse velho, eu arrebento ele. E aquele pai olha para aquele filho e fala: não quero saber desse moleque, eu não vou com a cara dele. Os inimigos do passado.
se reencontrando dentro do seio da mesma família, para se acertarem, porque não se reconciliaram enquanto estavam juntos no caminho. Esses são os processos, por exemplo, de uma situação familiar na reencarnação. Então, se numa reencarnação nós cometemos erro, nós também aprendemos, nós também podemos refletir, nós também podemos ter experiências positivas. Todas essas são situações que vão nos marcando de uma forma muito profunda e que vai definindo a condição com a qual nós chegaremos no mundo espiritual depois da nossa partida. Começa a fazer uma análise desta sua atual reencarnação. Isso é muito necessário na vida de cada um de nós. Começa a pensar desde a sua infância, o que você tem dentro de você. Lembrando que Freud e Jung e André Luiz, espírito através de Chico Xavier, também disse que nós temos pelo menos 3 níveis de consciência. Um superconsciente é o nosso vir a ser, nós temos o agora, o nosso consciente, e nós temos o nosso subconsciente, uma espécie de depósito das nossas emoções, dessa e de outras vidas. Se você analisar nesse momento o depósito das suas emoções, o seu subconsciente, responda para você mesmo, qual é a natureza delas? Desde a sua infância para cá, são só emoções boas? Ou está uma série de revoltas, de mágoas, de frustrações, de tristezas, de raivas armazenadas aí que você foi passando por cima? Que você foi deixando para lá, jogando debaixo do tapete, pensando que está resolvido, mas que não está. Mas que mediante determinadas situações, em forma de gatilhos, trazem isso à tona, te perturbando profundamente. E a gente nunca procura resolver e chega ao fim da reencarnação e desencarna. E vai para o mundo espiritual levando essa bagagem. Essa bagagem vai influenciar sobremaneira na sua próxima existência, no seu próximo corpo de carne. Então você já virá para uma reencarnação que vai ser difícil, trazendo um patrimônio altamente negativo que você acumulou na reencarnação anterior. Não é de se estranhar, então, que em tenra idade, muitos jovens começam a trazer à tona situações perturbadoras e incompreensíveis para nós. Porque nada mais, nada menos do que o seu patrimônio espiritual está vindo à tona. Uma reencarnação, então, é algo que precisa ser levado muito a sério, porque essa é a didática de Deus para o nosso processo educacional. A justiça divina se baseia na reencarnação. Com exceção dos espíritos superiores, aqueles que ao longo da caminhada já alcançaram os mais altos padrões de desenvolvimento ético e moral, fora eles, todos nós precisamos reencarnar. Ninguém fica sem reencarnar. Não é opcional. Dependendo do nível de esclarecimento, uma vez no mundo espiritual, eu posso dizer, não, eu não quero, não vou voltar, eu vou ficar aqui, eu não quero. Não, você vai reencarnar, é necessário, você precisa acertar aquela situação, você vai nascer como filho de fulano e de fulano, vai ser uma família em tal situação, não quero, não vou. Aí existe a reencarnação compulsória. Deus impõe a reencarnação com o objetivo de nos impulsionar ao progresso e fazer com que nós contribuamos com a obra da criação. É para isso que a reencarnação existe. Então não é opcional. Mas quando eu já entendo, eu quero reencarnar, eu compreendi que eu preciso reencarnar, porque eu quero tornar-me realmente alguém melhor, então eu vou passar por um processo de planejamento. Não é aleatório. A reencarnação é fruto de um planejamento.
Esse planejamento é aquilo que nós chamamos de destino. Aqui entra o destino, que é diferente de fatalidade. Eu sento com espíritos de elevada hierarquia para estudar a minha história de vida. Com base nas minhas existências anteriores, eu vou detectar o quanto eu sou orgulhoso, o quanto eu sou vaidoso, o quanto eu sou nervoso, o quanto eu tenho tendências para essa ou aquela viciação, o quanto eu cometi de erro com essa ou aquela pessoa, os crimes que eu perpetrei e que eu posso até ter pago para a justiça humana, mas ainda não para a divina. Com base nesta análise, eu vou junto com eles traçar uma programação para a minha próxima reencarnação. Então eu prejudiquei muito tal pessoa, eu vou recebê-la como filho, porque é a única forma de nós construirmos amor entre nós. Desenvolvemos laços de afetividade. Ah, mas fulano se casou com Beltrano, e você vai ser filho deles. Ah, mas ele me matou na reencarnação passada, eu não quero ser filho daquele homem. Ela sim, eu quero ela como minha mãe, eu sempre a amei, mas eu não quero ser filho daquele homem. Mas você vai ser. Porque se ele te matou na outra reencarnação, ele já compreendeu o erro que ele cometeu. É o momento de vocês resgatarem, de vocês dissolverem esse ódio. Ah, eu preciso vencer o meu orgulho. Então eu vou viver no meio em que a vida de relação vai excitar o tempo inteiro o meu orgulho. Eu tenho tendências para o furto, então eu vou ser caixa num banco, para que eu aprenda a resistir, a não apoderar do que não me pertence. Essa é uma programação reencarnatória. Aí então nós nascemos, começa a animosidade entre aquele pai e aquele filho, começa o amor entre aquela mãe e aquele filho, começa aquela contenda numa tentativa de resolver essa situação. Alguém vai falar assim, é o destino que quis assim, e não sabe o tanto que está falando a verdade. O destino são as nossas próprias escolhas, são as nossas próprias decisões. Ele é flexível. O destino é flexível. Se eu quiser, num determinado momento, fugir do compromisso que eu assumi, então eu não quero conviver com esse pai e não vou. Eu vou fugir de casa. Eu não vou viver com ele. Tudo bem, você pode, Deus vai permitir, livre arbítrio. Todavia, você está adiando a oportunidade de resgatar, de acertar um débito grandioso. Você vai estar multiplicando as consequências dessa ação para o futuro. Mas você não vai ficar sem resgatar ao longo do tempo. Talvez de uma maneira muito mais difícil. Na próxima reencarnação, nasce como pai daquele homem. E você rejeita de novo aquele filho. Mas um dia você sofre um acidente e torna-se tetraplégico, precisando ser alimentado, banhado, vestido por aquele filho. E durante uma vida inteira de 50, 60 anos, sendo cuidado por aquele ser com todo o amor, você acaba desenvolvendo um laço de afetividade. E quando a vida te devolve pela morte a naturalidade do seu corpo, e você se vê de novo com ele no mundo espiritual, aí você vai entender. Essa é a didática de Deus. A justiça de Deus é infalível. Nós aqui, no entanto, reclamamos. Quando encarnados, diante das adversidades da vida, lamentamos-nos. Por que Deus faz isso comigo? Parece que só acontece comigo. Será que eu atirei pedra na cruz? Eu não sei por que a minha vida é tão difícil. Sabe? Foi você mesmo que construiu tudo isso pelo que você está passando. Foi você mesmo que escolheu.
o caminho que você está trilhando. Então, esta é a justiça da reencarnação. Quando entendemos isso e voltamos para os nossos lares e lá olhamos de novo com outro olhar para os nossos familiares, nós vamos repensar a vida. Antes de qualquer reclamação, nós precisamos questionar por que Deus e para quê me colocou ao lado desta pessoa. Um de nós dois errou. Quando? Eu não sei. Mas fato é que se Deus viabilizou essa nossa vida juntos, é porque ambos temos necessidades de compreender, de desenvolver amor, de trabalharmos pela nossa melhoria. Essa é a justiça da reencarnação. Então, fica claro com tudo isso, que a reencarnação é a mais alta expressão da justiça divina. Porque Deus não condena ninguém ao sofrimento eterno por causa do erro de outras vidas, muitas vezes cometidos em momentos de insanidade. Vamos admitir por um momento apenas que não existe a reencarnação. Não existe. Vamos admitir. Como explicar toda a dor, o sofrimento, a aflição, toda essa situação no âmbito social, por exemplo, moral, que nós encontramos hoje na humanidade? Coisas simples, no seio de uma família, onde todos os filhos, menos um, nascem fisicamente saudáveis, um nasce cego para sempre, paraplégico para sempre. Por quê? Que Deus é esse? Que justiça é essa? Qual foi o critério que Deus usou para que aquela pessoa tivesse irmãos saudáveis e ele nascesse com aquele tipo de problema? Se uma pessoa monta numa motocicleta e sai correndo, bate num poste e fica paraplégico, foi um ato de irresponsabilidade. Mas se ele sofreu efetivamente um acidente e ficou nessa condição para sempre, por quê? Porque Deus permitiu. Quantas pessoas se questionam onde estava Deus quando me aconteceu, quando aconteceu ao meu filho, quando aconteceu à minha mãe, ao meu pai, tal situação? Onde estava Deus? Por que Deus permitiu? Não é que Deus fez isso. É porque quando é acidental, quando é de nascença, as leis da reencarnação justificam. Agora, não admita a existência da reencarnação e responda, por que Deus permitiu? Qual é o critério que ele usou para escolher aquela pessoa para ela nascer naquela condição? Algumas doutrinas dizem, está pagando pelo erro da sua família, está pagando pelos erros passados. Fala a verdade para mim. Você quer pagar cego para sempre pelo erro que um ancestral que você nunca viu na sua vida cometeu? Que justiça é essa? Então a reencarnação mostra para nós a mais alta expressão da justiça divina. Ou seja, é graças a ela que nós conseguimos compreender as causas atuais e anteriores das aflições que sobrevêm sobre a humanidade. Numa assembleia como a nossa, existem problemas. Cada um de nós aqui tem o seu. Sua dificuldade, tem o seu calcanhar de Aquiles, tem a sua dor, tem as pessoas difíceis com quem você convive, tem a dificuldade profissional, tem aquele colega de trabalho que faz de tudo para te jogar para baixo, tem aquela pessoa que você quer tão bem, quer socorrer e a pessoa não te permite, tem aquele filho rebelde que se perde para as drogas, que se perde no mundo e tudo que você faz para salvá-lo parece inútil. Quantas vezes já atendi pessoas aqui chorosas
porque lutou enquanto pôde, até o dia em que num quartinho qualquer foi resgatar o corpo sem vida de um filho matado a tiros. Isso é fato, isso é real. Nós vivemos isso aqui mais de uma vez. Quantas pessoas com as quais nós já dialogamos, chorosas, porque acabaram de descobrir um câncer e querem saber: eu sou tão bom, sou religioso, eu cuido da minha família, sou bom pai, sou boa mãe, por que Deus permitiu? Eu acabei de ter um bebê. Nós temos um exemplo de uma irmã aqui na casa, que o dia que foi fazer o exame para descobrir que estava grávida, descobriu também que estava com câncer no útero. Ela está aqui hoje, é uma testemunha viva. E ela tinha duas opções: tirar o bebê ou deixá-lo vir à luz, mas quem sabe perecer do câncer. A fé falou mais alto, o entendimento, e disse: se Deus me deu esse filho, Ele vai me dar os meios de criá-la. O bebê nasceu e hoje tem 20 anos. Sofreu 2 anos, febres de 40 graus, químios, rádios. Mas se libertou, curou, tirou o útero, se libertou do câncer, porque lutou contra, por entender que Deus não castiga, Deus dá a vida e dá os meios para se vivê-la. Então a reencarnação viabiliza isso para nós. Seja qual for o problema que eventualmente você ou alguém que você conheça esteja enfrentando, a reencarnação explica. Para isso, entretanto, é necessário nós nos despirmos das velhas crenças, nos despirmos dos preconceitos, das ideias preconcebidas. Isso é necessário termos a coragem de pensarmos diferentes, de entendermos que existe mesmo muito mais coisa do que a nossa vã filosofia diz. Existem 2 leis regendo a vida: a lei que rege a vida na matéria, a química, a física, a biologia, todas as leis da ciência. Mas existe uma outra lei que avança quando essas param: as leis que regem o mundo espiritual. Só agora, de 1857 para cá, sobretudo, é que a humanidade está atentando para essa nova realidade, para a existência de um mundo espiritual. Todo mundo permanecia ignorando as orientações do próprio Cristo, quando ele dizia: eu vou, mas eu vou vos preparar um lugar. Quando ele disse lá em João 14, eu vou, mas eu vos enviarei um outro Consolador, que ficará eternamente convosco, que vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito, e que vos esclarecerá muito mais ainda. Ele disse que ia mandar, mas o preconceito nos impede de enxergar quem é esse Consolador. O que ele quis dizer com esclareceu sobre o que ele não disse? O que foi que Jesus não disse com clareza, mas que hoje nós precisamos buscar, entender, aprender? Dentre todos esses ensinamentos está as leis da reencarnação. Não temos o hábito de olhar para dentro de nós. A visão da humanidade ainda é pautada no exterior. Nós focamos na ponta do nosso nariz para fora. Ainda que todas as instruções do Cristo tenham sido o contrário. O reino dos céus está dentro de vós. Encontre-o e tudo mais te será dado por acréscimo. O tudo mais não são os bens da vida, os prazeres, os recursos. É o esclarecimento, é a luz, é o avançar, o limiar da ignorância, é transpor, é transcender aonde todos os ramos do conhecimento param e adentrarmos a esse mundo novo.
Quando o Espiritismo surgiu, o mundo espiritual assemelhava-se a um palco onde seria exibida uma peça teatral e a cortina estava fechada. O Espiritismo chegou, puxou a cortina e o mundo espiritual tornou-se visível. No Brasil, nós tivemos a honra de receber um espírito da mais elevada hierarquia na figura de Chico Xavier. Ele pormenorizou para nós o mundo espiritual. Pormenorizou. É um mapa. Ele disse tudo e mais um pouco. Ele destrinchou aquilo que a espiritualidade trouxe através de Allan Kardec. Mas o preconceito ainda impede as pessoas de buscarem dentro de si esse conhecimento. Assim, nós vamos vivendo na Terra entre prova e expiação. O que é uma prova? Na escola é um processo avaliativo, que aliás hoje em dia não tem mais valor, porque uma nota não define um aluno. A avaliação realmente ideal é aquela que é processual e contínua, você observa durante todo o processo. Na vida, a prova é a mesma coisa. Deus quer ver o nosso desempenho, a nossa participatividade. Deus quer ver o nosso interesse. Deus quer ver o nosso aproveitamento. Deus quer ver, enfim, como nós vamos nos sobressair diante das inumeráveis situações que Ele vai nos apresentar. Então advém na minha vida aquilo que eu chamo de dificuldade, que nada mais, nada menos é do que uma prova. Se eu suportar bem, com resignação, extraindo da situação o aprendizado que ela pretende me propiciar, eu passo na prova. Mas se eu ignoro o reclamo, eu vivo de lamentação estéril, caçando culpados pelas dificuldades que advêm na minha vida, então eu reprovo. E aquela prova vai se multiplicando. E vem outra, e vem mais outra, e vem mais outra, e cada vez mais difícil, até chegar um determinado momento em que eu não suportando mais, eu entro em desespero e começam a surgir as doenças de origem psicológica, emocional e até espiritual. E surgem as expiações. Quando finalmente eu chego ao fim da vida, eu desencarno, não suportei bem as provas e amealhei uma série de situações íntimas por conta disso, cometi erros, matei, roubei, briguei, questionei, ignorei, blasfemei, destruí a minha organização fisiológica com os maus tratos que eu próprio me impus. Chego no mundo espiritual nessa condição, e aí eu vou ter que resgatar. Vou precisar resgatar. Eu fugi por vício da bebida, acabei com o meu fígado. Eu fugi para o cigarro, porque era o único que acalmava a minha ansiedade. Acabei com o meu pulmão. Ora, não estranhe se na próxima reencarnação eu nascer com um câncer no pulmão. Eu nascer, depois necessitar de um transplante de fígado. É uma expiação, porque a expiação é aquilo que eu não tenho o poder de mudar. A expiação não é flexível. Eu usei os meus olhos para menosprezar, eu usei os meus olhos da pior maneira possível. Eu não só propiciei a cegueira aos outros, como eu próprio tornei-me cego. Então é natural que na outra reencarnação, por conta disso, eu também nasça com dificuldades na visão. É o resgate. Não é porque Deus quis, não foi porque Deus me impôs, é porque eu fiz isso comigo mesmo. Isso é expiação. É algo que eu não posso mudar. A provação é flexível. Eu mudo todas as provas da minha vida. A partir do momento em que eu as compreendo e procuro extrair dela
a necessária aprendizagem. Se nós recorrermos à Bíblia, nós vamos encontrar a exemplificação disso na figura de Jó, que naquela suposta disputa entre Deus e o diabo, Deus permitiu fosse tirado de Jó toda a sua riqueza, a sua família e a sua saúde, e por fim ele ficou na frente da sua casa, com os cães lambendo as suas feridas, mas não blasfemou, não se lamentou, permaneceu fiel ao Senhor. Então diz o texto bíblico que Deus, diante dessa demonstração de fé, devolveu a Jó em dobro tudo o que supostamente ele tinha perdido. Essa é a ideia da prova. A prova só dura enquanto nós aprendemos com ela o que nós precisamos aprender. Porque se não fosse assim, Deus contrariaria um dos seus principais atributos, que é o da bondade infinita. E ele se transformaria num ser vingativo, que nos forçaria a sofrimentos desnecessários. Então, diante de tudo isso, talvez alguém esteja se perguntando: mas quantas vezes eu preciso reencarnar? Quantas vezes eu preciso nascer nesse mundo? É você que determina. É ruim aqui? É difícil viver na Terra? Não existe um número igual para cada um. Você reencarna na Terra enquanto for necessário. Enquanto você ainda tiver o que aprender aqui. Enquanto você não tiver experimentado e aproveitado adequadamente todas as lições possíveis aqui. Enquanto isso for necessário, nós vamos nascendo aqui. Então, hipoteticamente, eu posso nascer na Terra 10 vezes, você 15, ou você 15 e eu 20. Vai depender do quanto cada um de nós vai aproveitar. Quantos anos um aluno fica para concluir o ensino fundamental? Para concluir um curso superior? Depende do aproveitamento dele. Ele pode repetir infinitos anos, infinitas vezes. E todas as reencarnações são de prova? São difíceis? São para sofrer? Não. Se eu aproveitar esta reencarnação da melhor maneira possível, eu tenho certeza que eu vou nascer de novo aqui, mas de uma forma mais branda, porque eu aprendi, porque eu pratiquei o bem, porque eu desenvolvi o bem, porque eu construí o bem. Todos nós podemos fazer isso. Ah, mas então para que eu vou nascer de novo? Porque você tem afetos. Você cresceu, mas o seu filho não. A sua mãe não, seu pai não, seus irmãos não. E você não vai querer, ainda que te falem: olha, você pode nascer agora num mundo melhor, viu? Aonde impera o bem e a felicidade. Você não precisa mais nascer na terra, que é um mundo de prova e expiação. E aí você pensa: eu tenho esse direito, mas fulano ficou lá, meu filho, minha esposa, meu irmão ficou lá, ainda está se arrastando no lamaçal da ignorância. Eu preciso agarrar aquele ser pela mão e trazer comigo. Eu não posso deixar. Eu não vou ter uma felicidade completa enquanto eu souber que atrás de mim alguém que eu amo ficou. Aí você volta. Você nasce de novo. Justiça da reencarnação. Para sofrer? Não. Você vai reencarnar, vai tornar-se um padre, um pastor, um espírita, alguém só bom. Não precisa necessariamente estar ligado a uma religião, mas tudo fará para, quando encontrar aquele ser que você ama, você tudo fará para resgatá-lo, para trazê-lo junto consigo, para fazer com que ele cresça, porque é o ser que você ama e você não quer deixar para trás. E aí o dia que ambos desencarnarem, como aquele ser vai ser grato a você, e como você vai ser feliz por ter cumprido aquela tarefa. E assim, o dia que você não tiver mais nenhum parente sofrendo aqui, mas você ama a humanidade,
E você não vai para um lugar melhor, porque a humanidade na Terra tornou-se a sua família universal. E aí você reencarna como Chico Xavier, Irmã Dulce, Gandhi e tantos outros grandes almas que nasceram na Terra e que dedicaram toda a sua existência pelo bem da humanidade. Que muitos pagaram com a vida esse esforço, independente da religião a que eles acreditavam, mas por amor, eles continuaram a nascer para resgatar a humanidade. Então a sua família já não era mais constituída pelos laços consanguíneos, e sim pelos laços espirituais. Existe dois tipos de família: as famílias constituídas pelos laços do sangue, mas existe a família constituída pelos laços da alma. Foi isso que levou Jesus, para finalizar, na casinha de Pedro, pregando o seu evangelho. E alguém chegou à porta e disse: Senhor, está lá na porta a sua mãe e os seus irmãos te buscando. Ele olhou o povo e falou: Eis aqui, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Disse: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Ele renegou a sua mãe, Maria? Ele renegou os seus irmãos? Não. Ele só quis nos dar a lição de que a verdadeira família é aquela constituída pelos laços espirituais e não pelos laços do sangue. Mas enquanto nós não aprendemos efetivamente a valorizar os afetos pelo laço do sangue através das reencarnações, como estamos longe de nos amarmos pelos laços espirituais, não é verdade? Então é para nossa reflexão. Oremos em nome de Jesus, agradecidos, divino Senhor, pela bênção deste momento. Pai querido e amado, nós te pedimos forças, luz, amparo, porque cada um de nós, Senhor, está aqui nesse mundo para crescer. Ampara-nos e ajuda-nos a superar todos os obstáculos. Vai aplanando as arestas, para que, divino Senhor, no final desta jornada, melhorados, nós possamos retornar ao vosso reino. Começa a reinar no nosso interior desde agora, conduzindo os nossos passos. Ajude-nos a sermos dóceis às suas orientações, aos seus conselhos. E assim, divino Pai, eu te apresento agora cada um desse irmão e irmã aqui presente, cada família que está representada aqui, pedindo ao Senhor que identifique as suas necessidades, que o Senhor entre com as providências necessárias, que ninguém saia desta casa sem respostas, sem aquilo que veio buscar, sem um conforto no seu coração. Senhor Jesus, desta forma nós te pedimos permissão para encerrarmos esta fase de exposição doutrinária e recebermos o passe, e que nesta energização o Senhor alcance também as nossas necessidades físicas e espirituais, e que tudo seja para a honra e glória do seu nome santo e soberano. Assim seja.